fazendo toda uma atividade para realocar e internalizar dentro do campus medidas voltadas para a qualificação e a humanização da vida do nosso campus. A próxima pergunta é do representante dos servidores da universidade. O que eu gostaria de fazer uma pergunta para os três candidatos é se há possibilidade de manter o funcionário técnico-administrativo no primeiro escalão administrativo da Universidade Federal de Pernambuco. Com a palavra, o candidato Anísio Brasileiro. Claro, com certeza. O nosso corpo de profissionais, que são 3.500 funcionários em todas as universidades, é um dos mais qualificados do Brasil. Passaram por concurso, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal tem uma funcionária técnica administrativa como pró-reitora, competente, inteligente, dotada de elevado espírito público. A UFPE vem tendo uma intensa política de qualificação de seu pessoal, com a existência de um mestrado profissional voltado para a gestão pública, ofertando 5 cursos de especialização, e nós temos absoluta segurança que é através do fortalecimento das atividades, meio da valorização do trabalho dos nossos profissionais, que a Universidade Federal de Pernambuco continuará sendo uma das mais importantes do Brasil. A sua resposta, candidato Pierre Lucena. Bom, primeiro é preciso dizer que a grande maioria dos cargos das funções MEI estão na mão de um pequeno grupo de professores. Essa é a verdade histórica dessa universidade. É preciso que a gente coloque os técnicos, que eles foram contratados para isso. Hoje, na verdade, se você for na Progeste, o pró-reitor, que deveria ser um técnico administrativo, é um professor. As 2 diretorias principais são ocupadas por professores, tem um professor fazendo licitação, foram retirados de sala de aula para estar fazendo licitação. Então, esse não é o papel do professor, esse é o papel do técnico administrativo. É preciso que a gente qualifique os técnicos administrativos, porque, na verdade, historicamente, nós não treinamos nossa burocracia para exercer cargos na universidade. Mas eu acredito, sinceramente, que esses cargos mesmos têm que estar nas mãos de técnicos administrativos e não na mão de professores, porque professor é para estar dando aula e fazendo pesquisa, e não para fazer licitação ou tomando conta de pessoal. Candidato Gilson Edmar. No nosso programa, nós colocamos aqui, nós defendemos que não só a capacitação dos nossos técnicos administrativos, através desses cursos de capacitação, de especialização, como também um mestrado profissional específico para eles na área de gestão pública. Mas não é só isso. É preciso que nós utilizamos os nossos servidores em cargos que eles são mais competentes do que os professores. Então, por exemplo, nós poderemos, e defendemos isso, que se nós tanto defendemos a paridade, nós temos 3 pró-reitorias que são acadêmicas. E temos 3 pró-reitorias que são pró-reitorias meio, que podem muito bem ser utilizadas, podem ser muito bem os técnicos administrativos, nossos servidores, eles serem os pró-reitores a pró-reitoria de planejamento, a pró-reitoria de gestão, de administrativa e a pró-reitoria e a PROGEP. Então, é possível sim. A última pergunta dessa rodada é da classe dos estudantes. Eu queria saber qual a proposta que os candidatos a reitor têm acerca da TV universitária, né, que está aí. Agora quem responde primeiro é o candidato Gilson Edmar. Olha, a TV universitária, eu costumo vir aqui muitas vezes, durante a gestão como diretor do Centro de Ciências da Saúde, como vice-reitor, tenho um carinho todo especial por essa emissora. E me fui surpreendido com um contrato com a empresa brasileira de comunicação que cerceia a liberdade de expressão dessa nossa emissora. Então, eu acho que nós devemos cuidar de manter a identidade da TV universitária, manter ela com liberdade, com independência para organizar os seus programas, a sua programação, e evidente, claro que um convênio com a empresa brasileira de comunicação é possível, mas não um contrato leonino como aquele que eu li e que eu acho que eu não concordo. Candidato Anísio Brasileiro. É interessante observar, Carlos telespectadores, como os meus oponentes, Gilson Edmar e Pierre Lucena, atacam, criticam a universidade. Eu quero defender a Universidade Federal de Pernambuco aqui. É uma das mais democráticas. A televisão universitária é uma honra para a instituição. Os seus funcionários são abnegados e dotados de espírito público. Os candidatos opõem professor a funcionário, quando, na verdade, trata-se de trabalharmos para o bem comum, que é a educação pública no Brasil. Técnicos administrativos participam
participo do Conselho da Universidade. É a maior participação existente em todo o Brasil. Caruaru e Vitória não podiam ter feito eleição até o ano passado porque estavam em processo de construção. Contratamos 300 professores em Caruaru e em Vitória. Temos 5 mil estudantes de graduação nas duas cidades, de tão boa qualidade quanto em Recife. Portanto, é inadmissível que a instituição seja atacada da forma como está sendo. Eu reajo e afirmo que a UFPE é importante, a televisão é pública, nós compramos um transmissor e nós estamos reformando toda a infraestrutura física. Candidato Pierre Lucena, 1 minuto para a sua resposta. Bom, Anísio não falou da TV porque realmente ele não tem o que falar. A universidade não colocou nada aqui dentro da TV, deixou a Rádio Universitária AM fora do ar por vários meses por conta de um transmissor de R$150. Só para vocês terem uma ideia de como a reitoria tratou esse núcleo aqui. E eu nunca me conformei, eu sou um homem de rádio e TV, já tive programa de rádio, já tenho programa de rádio atualmente, já tive programa de TV e não me conformo como é que a universidade não considera este núcleo que tem uma TV aberta e 2 rádios como parte fundamental de política da universidade, porque isso é muito importante, Valdir. Essa universidade poderia estar em outro grau de acompanhamento junto com a sociedade se utilizasse sua TV adequadamente, colocando ela como TV pública realmente, porque na verdade ainda falta a gente fazer uma repaginação na programação, principalmente da rádio, para que a rádio exerça sua função principal aqui, que é difundir a cultura pernambucana. Após o intervalo, voltamos com o terceiro bloco, onde os candidatos farão perguntas entre si. É só um instante. Você está assistindo ao debate dos candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Neste terceiro e último bloco, candidato pergunta para candidato com 1 minuto e meio para a resposta e 30 segundos para a réplica. Começamos então com a pergunta do candidato Pierre Lucena para o candidato Gilson Edmar. Professor Gilson, na semana retrasada, uma professora foi agredida dentro do prédio do CCB. Na semana passada, teve uma tentativa de estupro dentro do mesmo prédio do CCB. E a gente vem percebendo que a segurança é um problema seríssimo dentro da universidade e nada vem resolvendo, parece. Qual a sua proposta em relação à segurança ou, na verdade, acabar com a insegurança que reina dentro do campus? Candidato Gilson, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. É uma boa pergunta, Pierre. Eu acho que a universidade realmente ela precisa ter uma atenção, um olhar mais específico para a segurança do campus. Melhorou bastante, mas é preciso avançar muito mais. É preciso lutar, o reitor eleito, ele precisa estar lá na Andifes lutando para a abertura de concurso para os vigilantes, que o cargo não foi extinto pelo MEC. Então, é preciso ampliar o nosso quadro de vigilantes. Nós precisamos aparelhar a nossa segurança com um sistema de inteligência, que só assim nós poderemos prevenir eventos que, porventura, venham a ocorrer dentro do campus. Com isso, é possível, então, nós termos uma segurança, acabar com a insegurança do campus, porque muitas vezes as coisas não são ditas como elas são realmente. Ocorrem fatos e esses fatos, às vezes, são mascarados, não são tornado público, a comunidade acadêmica não toma conhecimento em detalhes de todos os eventos que ocorrem e que vêm nos transformar em assustados
em função em determinados momentos. Falta iluminação, falta um sistema que seja permanente de vigilância. O seu tempo encerrou, candidato. Candidato Pierre Lucena tem 30 segundos para a réplica. Bom, professor Gilson, nossa proposta para a segurança emergencial, a primeira delas, é retirada daquelas catracas que envergonham a universidade e colocação de postos fixos de segurança. Segundo, a gente vai colocar todas as paradas de ônibus dentro do campus, para que assim os estudantes da universidade, os técnicos administrativos e os professores possam sair em segurança. Depois, a gente vai contratar emergencialmente mais pessoal. Vamos instalar câmeras em todos os centros, porque isso é barato hoje em dia. E, por fim, melhorar a iluminação do campus, porque realmente é muito precário. De acordo com o sorteio feito previamente, agora o candidato Pierre Lucena faz a sua pergunta ao candidato Anísio Brasileiro. Bom, professor Anísio, nós fomos surpreendidos que, na avaliação trienal da CAPES, 9 programas de pós-graduação tiveram sua nota rebaixada. E isso é lamentável para a universidade. Eu queria saber, já que o senhor, que na verdade é o grande gerente da pós-graduação da universidade, o que aconteceu para a pós-graduação ter a nota rebaixada na CAPES em 9 programas? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. O professor, mais uma vez, a única coisa que ele fez até hoje, nos 3 meses de campanha, foi criticar impiedosamente a UFPE. Não é verdade que a universidade caiu no ranking das pós-graduações. Nós mantemos a 7ª posição em todas as pós-graduações do Brasil, incluindo as 3 universidades paulistas. A universidade, nos últimos 5 anos, criou 12 programas de pós-graduação e 5 programas de doutorado. Vocês precisam reconhecer que a universidade se fortaleceu muito. Houve programas que caíram de nível, nós estamos tratando de recuperá-los, atuando intensivamente com as coordenações e com os estudantes. Em nenhum momento a Propes foi acusada de ser conivente com essa queda, ao contrário. Nós criamos muitos programas de pós-graduação, nós temos quase 5 mil estudantes do Brasil e do exterior em uma das melhores pós-graduações. E queremos dizer também que em Caruaru, apenas 4 anos depois, nós temos 3 pós-graduações em educação, em engenharia civil e ambiental e em economia. Da mesma maneira que em Vitória nós temos uma pós-graduação em saúde humana e ambiental. Quero deixar bem claro aqui que a UFPE tem um papel estratégico para o desenvolvimento de Pernambuco. A UFPE forma profissionais de altíssima qualidade. A UFPE tem muita honra de ter nos seus quadros servidores da mais alta competência e é uma preocupação permanente da instituição com a valorização do seu pessoal, a exemplo do que ocorre na televisão universitária. Candidato Pierre Lucena, 30 segundos para a réplica. Bom, é lamentável que jogue a culpa da queda nas pós-graduações nos coordenadores de curso, porque, na verdade, a gente não transfere a responsabilidade. A nossa avaliação média caiu de 4,3 para 4,1. 9 programas tiveram notas rebaixadas, inclusive o tradicional programa de Física caiu de 7 para 6, Química caiu de 6 para 5, e Direito, por exemplo, caiu de 5 para 4, além do próprio curso dele, que caiu de 5 para 4, do mestrado de Engenharia Civil. Então é lamentável que isso seja jogado nas costas dos coordenadores, porque isso não é justo. Dando sequência a esta rodada, agora o candidato Gilson Edmar faz a sua pergunta para o candidato Anísio Brasileiro. Professor Anísio, nós, quando fizemos o nosso programa de gestão, nós apresentamos um diagnóstico da universidade. E o senhor foge das respostas que são colocadas. O diagnóstico onde nem tudo é mil maravilha. Por que o senhor defende que Vitória e Caruaru não poderiam ter eleições diretas para diretor de centro? Candidato Anísio Brasileiro, 1 minuto e meio. O senhor tem ocupado a função de vice-reitor na universidade e conhece profundamente a dificuldade de que é, em 5 anos, construir 17 prédios em Caruaru, ter hoje 3.600 estudantes. E é importante dizer que, no último vestibular, 95% dos estudantes que fizeram vestibular em Caruaru são do interior. Isso é uma revolução, Valdir. Isso é uma transformação profunda no tecido econômico e social, com a qualificação de jovens que não precisam vir para Recife para ter uma educação e uma formação de tão boa qualidade. Nós temos em Caruaru 180 professores, 85% com doutorado. Isso é algo absolutamente impressionante. Os laboratórios de Caruaru estão entre os melhores laboratórios do Brasil. Nós temos um programa de extensão, que é o ProJovem no Campo, que também faz uma revolução, qualificando a juventude do campo no interior. Da mesma maneira que em Vitória, nós temos 1.300 estudantes, né? Hoje tendo um curso de excelente qualidade, 80 professores, e tanto em Caruaru como em Vitória, aproximadamente